Olá, muito boa tarde. Vamos começar agora a nossa segunda aula, né? Da semana de aulas abertas do projeto PEPAS. E hoje eu não consegui fazer a transmissão pelo YouTube. Vou reiniciar meu computador aqui, gente, para ver se dá um jeito. Então vamos fazer aqui mesmo pelo Instagram, né? Enquanto eu vou reiniciando aqui, quem puder já convidar as pessoas, convidar os colegas, comentar aqui embaixo para poder participar da promoção. Falei com vocês que nós vamos sortear, né, alguns cursos gratuitos para quem está comentando, quem está compartilhando, para quem está interagindo aqui com as lives, ok? Hoje a gente teve um problema aqui no meu servidor, então a página aí de divulgação do site, de divulgação do curso, tudo isso está suspenso. Por enquanto, até a gente resolver esse problema, tá bom? Mas são coisas que acontecem, né? E hoje o nosso tema é muito gostoso. Nosso tema é sobre a postura sistêmica. Então, se você nunca ouviu falar da postura sistêmica, se você não sabe o que é isso, me diz aí, comente, diga aí, Andréa, não sei do que se trata essa questão da postura sistêmica. Se você já conhece, se você é constelador, se você já é um pedagogo sistêmico, se você já teve uma experiência em constelação familiar, comenta aí também. Vamos lá para o nosso encontro de hoje. Muita gente não vai assistir agora, por quê? Porque são 2 horas da tarde, né, gente? Muita gente. A maioria das pessoas está trabalhando nesse horário, mas eu fiz este horário porque fica mais tranquilo para mim agora que eu tô aposentada. E vou deixar disponível durante 24 horas. Então, quem puder assistir à noite, assiste. Quem puder assistir amanhã pela manhã, assiste. Tá bom? Quem tá aqui, Cíntia. Muito bem-vinda, Cíntia. Então, gente, ontem nós fizemos a nossa primeira aula. E na primeira aula nós entendemos o que é a pedagogia sistêmica, né? Nós falamos das bases da pedagogia sistêmica. E nessa reflexão, nessas bases, nós vimos que temos 3 pilares que são assim fundantes para fazer um bom trabalho de alfabetização, que é a proposta da alfabetização sistêmica, que é a abordagem sistêmica, que é esse pilar que vai cuidar ou vai trazer um conforto emocional tanto para quem ensina, né, como para quem aprende. O primeiro pilar é o sistêmico, o segundo pilar é o cognitivo, então essas crianças vão ter aí estimulações e provocações cognitivas para construir a aprendizagem. E o terceiro pilar é o pilar psicomotor, do corpo, né, gente? A educação, a aprendizagem, ela perpassa o corpo, não tem como aprender desconsiderando esse corpo, né? O corpo ele está integrado na aprendizagem, então a gente precisa cuidar e estimular muito bem esse corpo. Então são esses 3 pilares. E na aula de hoje nós vamos falar do primeiro pilar, que é a base sistêmica. Na aula número 3 nós vamos falar da base cognitiva, na aula número 4 da base psicomotora, tá bom? E a gente vai fechar com chave de ouro, falando de atividades e provocações que a gente pode fazer. Então hoje nós vamos falar sobre as bases sistêmicas. Bem-vinda, Paula. Bem-vinda, Mara. Nós vamos falar sobre as bases sistêmicas desse trabalho. Muitas vezes a gente se depara na sala de aula, se depara com a criança na situação de resistência. Eu tenho certeza, se você é um educador ou se você é pai e mãe, você já enfrentou dificuldades de resistência. O que é isso? A criança evita o contato ali com a aprendizagem. O que é essa evitação? É uma forma de fugir, é uma forma de não querer o contato com o conhecimento, com a aprendizagem. E por que as crianças fazem isso?
porque aquilo não é confortável, porque aquilo não tem significado, porque aquilo está sendo pesado. É igual, gente, pensa aí se você vai para uma palestra ou se vai para uma reunião onde o assunto não tem nada a ver com aquilo que você deseja, com aquilo que você busca, com aquilo que você quer. O que acontece? A gente desfoca, a gente começa a pensar em outras coisas, né? E a gente não fica focado ali. Com a criança acontece a mesma coisa. Então, se a criança está te falando assim, ai, você começa ali a atividade com ela, ela fala, ai, eu quero ir no banheiro. Daqui a pouco, não, agora eu quero fazer xixi. Não, eu tô com fome, sabe? Ela vai criando estratégias. E aí cada criança cria uma estratégia diferente. Tem criança que fica agressiva, que fica brava, que bate de frente, que fala que não quer. Tem criança que fica mais fragilizada, que chora, que diz que não dá conta. Tem criança que coloca essas estratégias, né, de fugir daquele momento. Tem crianças que ficam inquietas, que ficam assim, batendo na mesa, sacudindo um pé, que desfoca a atenção, que você fala e ela tá assim, ó, né? Então, o corpo fala. E nós, no sistêmico a gente aprende muito sobre o corpo. O corpo está dando grandes dicas pra gente dos nossos sentimentos. Então, se você vê essa criança com esse corpo inquieto, você pode saber que ela tá desinteressada. Não é só uma questão de preguiça, é uma questão de má vontade, simples assim como a maioria das pessoas pensam. Não é. Então aqui nós vamos entender que essa base emocional da criança, esse desejo da criança tem que ser olhado mais de perto, tá? A gente precisa trazer esse conforto emocional para que ela deseje, para criar essa criança, para despertar a curiosidade, para despertar esse olhinho que brilha, que deseja, que quer. Isso tudo tem a ver com os movimentos sistêmicos também. Os movimentos sistêmicos vão trazer para a gente essa porta, né? Essa porta de desejar. Por quê? Então vamos entender por quê. Oi, Paula, boa tarde. Conceição, Carlos. Então, vamos entender o que é essa porta sistêmica que vai trazer o conforto emocional que nós educadores precisamos e que essas crianças também precisam, né? Porque é a partir dessa relação que a gente vai criar uma coisa que se chama vínculo positivo com a aprendizagem. Então a criança, nos primeiros contatos, por isso que é a alfabetização sistêmica, porque nos primeiros contatos com a leitura e com a escrita, ela vai definir o tipo de relacionamento que ela vai ter com o conhecimento. E isso ela carrega a gente para a vida toda, né? A grande maioria das vezes. Pode mudar? Pode, mas a grande maioria das vezes, se no começo da alfabetização esse vínculo com a aprendizagem, essa ligação com a aprendizagem não foi positiva, foi sofrida, foi dolorida, foi, sabe, trouxe desconforto, a resistência com o conhecimento pode se prolongar por toda a vida. Uma criança que nunca vai ter interesse pela leitura. Por que a maioria dos brasileiros não gosta de ler, não gosta de escrever? A gente está aí colhendo, né, os frutos de uma metodologia mais mecanizada, uma metodologia muito repetitiva, sem provocar o desejo, sem provocar o interesse. Então, o objetivo aqui em primeiro lugar, trazer esse terreno bem fofinho para que essa aprendizagem possa florescer bem, de maneira bem leve, tá? E aí, nós vamos falar da postura sistêmica. Eu costumo falar que a postura sistêmica é uma comunicação invisível. Oi, filhotinha. Beijo. Minha filha entrou, gente. O que é essa postura sistêmica? É uma comunicação invisível. Quanticamente, a gente entende que a gente se comunica com o outro muito além das palavras que a gente diz. Muito além daquilo que a gente quer transmitir apenas aqui, cognitivamente. Às vezes você tem uma ideia e você quer comunicar essa ideia, você quer passar um recado, mas aquilo, se não estiver alinhado com o seu interno, esse recado não vai sair tão claro, não vai sair tão confiável, vamos dizer assim. Então a gente se comunica muito mais através dessa comunicação invisível.
vamos dizer que é mais ou menos uma comunicação telepática. A gente está se misturando o tempo todo a nível de consciência, a nível de pensamento. Tanto é, observe, tanto é que você, até comentei na aula passada, você encontra com uma pessoa a primeira vez, você pode ficar bem atento, porque você logo tem uma sensação. Você tem a primeira impressão, as pessoas até falam, né? Primeira impressão é a que fica. Então você tem uma sensação da pessoa mesmo sem conhecê-la, né? Então, isso aí é essa comunicação. Aquilo que a pessoa traz dela pode se bater ali em conflito com aquilo que você traz, e aí traz uma situação de antipatia, né, de distanciamento, ou aquilo que aquela pessoa é, ou aquilo que aquela pessoa traz na essência dela, do sistema familiar dela, se alinha com aquilo que você traz também, e isso cria uma harmonia, cria uma identificação, cria algo confortável. Para Bert Hellinger não existe o bom e o mal, o certo e o errado. Existe aquilo que é leve e existe aquilo que é mais pesado. Então, nós precisamos estar atentos àquilo que vai nos tornando leves ou àquilo que vai nos tornando pesados. E essa postura sistêmica é essa comunicação invisível. Vocês já tiveram aquela impressão de estar sendo observado? Já sentiram, por exemplo, que você está em algum lugar e alguém está olhando fixamente para você, e aí você sente alguma coisa, você olha para trás e você percebe que realmente tem alguém te olhando? Já passou por essa situação? Então, isso foi objeto de pesquisa do Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake o pai aí dos campos morfogenéticos. O que é isso, André, campo morfogenético? O Rupert Sheldrake diz o seguinte: do mesmo jeito que existe um campo gravitacional, que existe um campo elétrico, que existe um campo magnético, independente que a gente acredite nesses campos ou não, eles estão aí atuando, não é? E ele diz também que existe um campo de informações, um campo informacional, que não é um campo de trocas elétricas nem magnéticas, é um campo de informações. E que essas informações desse campo estão organizando tudo que existe na natureza. Estão organizando desde o nascimento de uma florzinha na natureza até o alinhamento dos pássaros para voarem numa determinada região. Então, toda a organização do ecossistema, toda a organização celular, as nossas células obedecem a essas informações. Tudo da natureza, a nível subatômico, a nível micro, é regido por este campo de informações, que é um campo imenso, onde estão todas as nossas ideias, os nossos pensamentos e também toda essa parte divina, né? A sabedoria divina. Então, este campo, que é um campo amoroso, Rupert Sheldrake diz que é um campo informacional, o Bert Hellinger já define esse campo como um campo amoroso, uma força amorosa que está atuando. E a gente vai recebendo essas informações a partir desse campo, tá? E aí, voltando lá na experiência do Rupert Sheldrake, ele foi testar essa sensação de estar sendo observado. Se vocês quiserem, pesquisem aí. A sensação de estar sendo observado no YouTube que tem. Ele colocou uma pessoa lá no jardim de costa e ele ficou dentro da casa, atrás de uma porta de vidro, com um rádio de comunicação. Então, em alguns momentos, ele tinha um rádio e a pessoa lá tinha um rádio, mas a pessoa não via se ele estava olhando ou não. Então, em alguns momentos, ele olhava fixamente para a pessoa, pensava na pessoa e ativava o radinho e perguntava para ela se ela estava sendo observada ou não. E a pessoa respondia: sim, eu estou sendo observada. Não, eu não estou sendo observada. Quando ele não olhava para a pessoa, ele desviava o olhar, ele distraía o pensamento, ele pensava em outras coisas. E a grande maioria das respostas é que as pessoas, sim, percebiam que estavam sendo observadas. E isso se alinha lá com a física quântica, que diz que o olhar do observador interfere na sua realidade, né? Então, a partir disso aí, e uma experiência que eu citei também na aula passada do
Robert Rosenthal, da expectativa do professor sobre o aluno, altera o rendimento desse aluno. Só a expectativa. Então, essa sensação interna, nós estamos passando para as crianças o tempo todo. Nós estamos passando para as pessoas que a gente se relaciona o tempo todo, tá? Outra coisa bem interessante que o Rupert Sheldrake fez foi testar os cães. Vocês já viram e já perceberam que os cachorrinhos percebem quando o dono está chegando, né? Eles dão sinais de euforia. Eles começam a ficar agitados, né? A sacudir o rabinho, a ficar rodando para lá e para cá, na expectativa da chegada do dono. E o Rupert Sheldrake fez essa pesquisa. Também tem um livro dele, que é essa experiência que ele fez com os cães. Essa pesquisa científica que ele fez com os cães. Então, selecionou vários cães e colocou lá as câmeras, né, filmando para perceber em que momentos esses cães davam sinais de euforia para a chegada do dono. E o que ele percebeu é que havia uma comunicação telepática. Então, quando o dono, lá onde ele estava, tomava uma decisão consciente, e isso foi orientado, né? Eles orientaram para os participantes que na hora que eles decidissem ir para casa, retornar para casa, que eles pensassem fixamente nisso. E os cães começavam a dar sinais de euforia quando o seu dono já determinava e pensava em voltar para casa. E aí ele fala de várias experiências telepáticas com os animais. Então isso tudo para mostrar para vocês, para trazer essa reflexão de que existe algo muito maior, né, que a nível de consciência aí, que nós estamos interagindo sem perceber. Então eu afeto o outro a partir da minha sensação interna e a partir da minha cabecinha, da minha consciência. Oi, Rose, bem-vinda! Então, o que é que nós precisamos cuidar nessa relação com as crianças? A nossa postura interna. A nossa postura interna está afetando essa criança. Como é que eu olho para essa criança? Vocês já perceberam que a gente tem um olhar diferente para cada criança? A gente olha para a criança e pensa assim, meu Deus, coitada. Gente, essa criança tem uma vida tão difícil. Meu Deus, tadinha dessa criança. E se a minha sensação interna, a minha postura interna é uma postura de pena, eu não consigo contribuir efetivamente com essa criança. Porque ela se sente pequena. Eu também não consigo ensinar. Então a pena fragiliza tanto quem ensina quanto quem aprende. Então sempre que olhar para uma criança, é muito importante que a gente olhe para a força daquela vida e daquela existência que está na nossa frente. Ela dá conta do recado do destino dela. Não somos nós que vamos definir qual é a vida que essa criança tem que ter. Existe uma força muito maior, uma inteligência muito maior que nós, que está regendo todas as coisas e que a gente não sabe o porquê de existirem destinos, né, mais difíceis e destinos mais leves. Mas essas crianças com destinos difíceis têm muita força para conseguir lidar com o seu destino. Então a gente olha para essa força. E qual é a força da criança? A força da criança é justamente o seu sistema familiar. Um exercício muito legal para a gente fazer com as crianças é olhar para elas através dos pais delas. Então você olha para a criança e coloca, né? Imagina, mesmo que você não conheça, imagina aí os pais dela ali com as mãos nos ombros dela, né? Uma criança que tem um apoio, que tem, não compreendam mal esse apoio, mas que tem essa força da vida a partir dessas duas pessoas que ela foi gerada, né? Então sempre que olhar para as crianças, perceba os pais dela, sinta os pais dela e dê um lugar no seu coração para os pais delas. Não precisa concordar com o comportamento deles, não precisa... a gente sai de todo o julgamento nessa postura sistêmica. Essa é uma postura de profunda neutralidade. A gente olha e deixa com o outro o que é do outro. Eu não posso
pegar a carga do outro e querer resolver para ele. Não posso pegar a demanda do outro e querer resolver para ele. A gente olha com profundo respeito a história de vida do outro do jeitinho que é, sem querer interferir. E quando a gente está aí nesse lugar, a criança sente. O que ela sente? Ela sente que ela é respeitada na sua essência, que ela é respeitada na sua origem. Isso não tem nada que dê mais força e mais poder para uma criança. Ela ser aceita do jeitinho que ela é. Então, nós precisamos fazer esse exercício cotidiano de estar nos colocando no nosso lugar. Porque se eu estou fora do meu lugar, no meu sistema familiar, se eu estou lá no meu sistema familiar, querendo ser maior que a minha mãe, meu pai, fora do meu lugar, totalmente desordenada, isso vai se refletir na minha prática pedagógica. Isso vai se refletir no respeito que as crianças e os meus alunos têm por mim. Então, disso se trata essa comunicação invisível, disso se trata a postura sistêmica, a postura de profundo respeito ao outro, à origem do outro do jeito que é, saindo de todo e qualquer julgamento. Eu já contei para vocês uma vez, vou contar de novo, de uma experiência que eu tive com o pai de uma aluna. Eu tive uma aluna que ficou muitos anos comigo, uma aluna especial. Ela tinha 15 anos, ela completou 15 anos, né? Ela começou comigo pequenininha, com 8 anos mais ou menos, na sala de recursos. E aí ela tinha deficiência intelectual e ela tinha muita dificuldade para aprender. E nós fizemos todo o possível para que ela aprendesse a ler e a escrever, só que ela chegou aos 15 anos e ela começou a ler alguma coisinha, mas ela ainda não estava muito segura do que ela estava lendo, né? E com 15 anos a gente transfere as crianças da escola classe. Aqui em Brasília é assim, ó. A gente tem escola classe e tem do ensino fundamental 1 e tem as escolas do ensino fundamental 2. Então ela precisava sair dessa escola classe do ensino fundamental 1 pela faixa etária dela. E eu chamei o pai para conversar com ele. E quando o pai veio, ele ficou muito bravo, gente, muito bravo. Ó, poucos pais eu vi bravos desse jeito. Ele falava muito alto, ele esbravejava. Minha filha não vai sair dessa escola, vocês não souberam ensinar minha filha, porque nessa escola só tem gente incompetente, ninguém soube ensinar minha filha. E bravo, bravo, bravo. E quando ele começou a falar muito alto, meu coração disparou, né? E eu fiquei assim, mas eu já estava começando, nessa época eu estava começando, deve ter uns 10 anos atrás, estava começando a conhecer a pedagogia sistêmica. E aí eu fiquei em choque, mas comecei a fazer um exercício sistêmico que a minha professora ensinou, de relaxar e de deixar com ele o que é dele. Então, internamente, com essa minha postura, eu estava lidando com a minha postura, internamente eu olhava para ele e dentro de mim eu dizia: eu olho para onde olha o seu amor, eu respeito a sua dor. Eu ia falando isso para mim, não para ele, para mim, para minha postura interna. E esse meu olhar para ele foi ficando um olhar de serenidade, de profundo respeito à história de vida dele. Eu não sabia o que estava movimentando aquele pai. Eu não sabia o que estava movimentando aquele nervosismo, né? E aí quando ele terminou de esbravejar, eu disse para ele o seguinte: olha, pai, só tem uma coisinha que eu quero te falar. Nessa escola, eu e todas as profissionais dessa escola fizemos o que foi possível pela sua filha. Aí pedi para ele assinar o documento. Ele ficou me olhando assim, assinou o documento, porque se fosse a André antiga, o que eu ia fazer? Eu ia lá no meu armário, eu ia pegar as atividades dela todinha, eu ia querer provar por A mais B para aquele pai que ele estava errado, que eu tinha feito meu trabalho, que eu tinha como provar que eu tinha feito meu trabalho, eu ia querer defender minha honra, né, a todo custo. Mas aí eu simplesmente respeitei o que era dele, não peguei para mim. E aí antes de sair, esse pai virou para mim e falou assim: professora, tem uma coisa que eu ainda gostaria de te dizer. Eu digo: pois não. E ele falou: olha, eu não quero que minha filha saia dessa escola. Eu sei que aqui a minha filha está segura e protegida. E aí eu disse para ele:
pai, confia na tua filha. Confia no que você e a sua esposa entregaram para ela. Ela vai bem, pode confiar. E ele saiu leve e eu fiquei leve. O que foi que aconteceu aí, gente? Analisando sistemicamente. A minha postura fez com que aquele pai se sentisse confortável em se expor. Ele estava esbravejando porque ele queria proteger a filha. E era a forma que ele aprendeu a fazer, né? Então ele queria proteger a filha, porque a filha sai de uma escola clássica com crianças, era uma mocinha com deficiência intelectual, uma deficiência acentuada. E aí ela ia para uma escola onde ia ter adultos. E o pai estava muito preocupado com isso. E a forma de querer proteger a filha dele foi o quê? Foi atacar todo mundo, foi falar alto, foi esbravejar. E quando eu trouxe a postura de respeito àquele pai, com a história dele, com tudo que ele trazia, o que aconteceu? Ele simplesmente saiu leve e eu fiquei leve. Porque se eu não tivesse feito isso, se eu fosse a André antiga, o que ia acontecer? Eu ia ficar, nossa, esse pai, pelo amor de Deus, como esse pai pode ser desse jeito? Eu ia comentar com uma colega, eu ia comentar com outra colega, e aquilo ia criar um contexto de mal-estar na gente, nos colegas, na escola. Então, a escola, ela vibra, ela tem ali uma energia, ela tem uma força a partir da sensação interna, tanto dos professores como dos alunos, como das famílias. Então, quando a gente cuida desse nosso interno, quando a gente está bem dentro desse espaço, quando a gente sabe do nosso lugar, a gente não se sente ameaçada, a gente não se sente acuada, com medo. A gente sabe e a gente não precisa bater de frente com ninguém, né? Porque nós estamos seguros. Seguros onde? Seguros na nossa história de vida. Seguro nos ombros dos nossos pais, daqui, ó, com as costas quentes. Quando a gente está seguro do nosso lugar, nada vai tirar da gente a nossa paz, né? Então esse é só um exemplo do que uma postura sistêmica pode trazer na relação. E esse é o exercício que a gente faz internamente, né? Bom, e aí eu queria experimentar com vocês, fazer com vocês uma pequena demonstraçãozinha de um exercício sistêmico. Vamos fazer? Para vocês fazerem essa atividade, é importante que vocês tenham aí papel e lápis, tá? Se vocês puderem pegar aí, é importante também, para você ficar bem focado, para você sentir os benefícios desse exercício, para você perceber no seu corpo que você esteja num lugar onde você não vai ter interferências, né? Onde não tenham distrações. Se você puder estar nesse lugar, senão você pode assistir esse vídeo depois, porque esse vídeo vai ficar gravado durante 24 horas aqui para vocês. Depois de 24 horas ele vai estar só na plataforma para quem vier participar do Pepas, tá? Isso aqui é um conteúdo lá do Pepas. Então, gente, peguem aí folha e papel. Nessa folha, o que você vai fazer? Você vai desenhar a sua família. Você vai imaginar que nessa folha branca é uma grande sala. Uma grande sala e você vai colocar as pessoas, vai convidar as pessoas da sua família para entrar nessa sala. E aí você vai sentindo aonde fica mais confortável colocar cada uma dessas pessoas. Você vai convidando, vou convidar meu pai para entrar aqui nessa sala. E você vai colocar o seu pai representado por um quadradinho, uma figura geométrica, pode ser que você quiser. Escolhe uma figura geométrica para as mulheres, escolhe uma figura geométrica para os homens. Por exemplo, os homens eu vou representar com um quadradinho. As mulheres eu vou representar com uma bolinha, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar em qualquer lugar dessa folha o seu pai, a sua mãe, as pessoas que você considera aí da sua família, do jeito que você vê a sua família. Não, essa pessoa eu quero que fique um pouquinho mais distante, essa pessoa eu quero que fique um pouquinho mais perto. Vai sentindo no seu corpo o lugar de cada um da sua família dentro dessa salona que é a sua folha branca. E aí você pode colocar o nome das pessoas embaixo da figura. Então você faz o quadradinho lá, coloca o nome de quem é aquele quadradinho, para você não se perder depois na representação. Tá bom? Tem alguém perguntando alguma coisa aqui.
Onde tem o PEPAS? Então, Maria, o PEPAS é um curso, é um projeto de estudo e pesquisa em alfabetização sistêmica. Então, a gente vai estudar junto. Cada um que for fazer o PEPAS vai fazer o acompanhamento da alfabetização de uma criança durante 3 meses. Eu vou estar com vocês uma vez por semana. Nesse dia de uma vez por semana, a gente vai interagir e vou explicar para vocês tudo isso aqui e mais as estratégias que a gente vai usar com as crianças. Então, vou ensinar para vocês como fazer isso que eu falo para vocês com elas. E aí vocês vão lá, experimentam, fazem com as crianças e me trazem o resultado, com filmagem, com foto, com relato. E a gente vai conversando sobre isso e vamos planejando à medida das necessidades apresentadas pelo grupo. A gente faz um grupo de interação no WhatsApp. Gente, é uma riqueza que vocês não têm noção. PEPAS é maravilhoso. Então, se você é professor, se você é pedagogo, se você é psicopedagogo, se você é pai, se você é mãe, se você quer entender uma forma diferente de alfabetizar, isso é um laboratório. Depois que você aprender a fazer com uma criança, você vai fazer com qualquer outra, tá? Então, é isso. Agora, onde que tem? Nós tivemos um problema com o nosso site. O site deu um pane hoje, que foi... Aí nós entramos em contato com o servidor tá demorando lá para resolver a situação, então eu espero que daqui para o final da semana eu consiga liberar o link para vocês virem fazer a inscrição no PEPAS, tá? O link não está disponível hoje e vão se organizando aí, que aí até o final da semana eu libero esse link para vocês, vai ser uma grata alegria poder partilhar com vocês. E a Rose disse aqui que o curso é excelente, tive a oportunidade de participar e me encontrei verdadeiramente. A Rose é uma pessoa super ativa e super envolvida, ela participou do primeiro PEPAS, né, Rose? Participou do primeiro PEPAS, aplicou tudo, muito dedicada, compartilhava lá as filmagens, as publicações dos alunos dela, a gente interagia e foi aplicando a proposta e teve excelentes resultados com as crianças. E ela tá aí, ó, disposta a fazer de novo, né, Rose? Muito bem. E a Marina, criança de 4 anos pode? Pode. Criança de 4 anos pode. Agora, para que essa alfabetização aconteça em 3 meses, pode ser que essa criança de 4 anos ainda não tenha as habilidades e as competências que ela precisa para ler, tá? E nós não vamos forçar. Mas é um excelente estímulo, é um excelente preparo para que ela avance muito na compreensão do sistema de escrita alfabética, tá bom? Então, vamos voltar lá para as nossas leis sistêmicas. A gente estava falando, então, dessa lei, né, dessa força, né, que conecta a gente. E nós vamos fazer um exercício sistêmico agora, onde vocês vão desenhar a família de vocês. Já desenharam? Vão desenhando. Quem tá chegando agora, ó, vou falar de novo. Você vai pegar um papel branco e vai colocar a sua família nesse papel. Não precisa desenhar bonequinho. Você vai fazer um quadradinho para os meninos e uma bolinha para as meninas. Sente no seu corpo que lugar que você quer colocar cada pessoa da sua família. André, que pessoas eu vou pôr? Não sei. Você que vai definir quem é que tá ali dentro do seu sistema, tá? Cada um tem a sua sensação, cada um tem a sua percepção, cada um tem as suas dores, tem as suas alegrias, tem seus afetos e tem os seus desafetos. Todo mundo tem. Então, coloque aí na sua folhinha a sua família. Lilian, sou arte terapeuta, acompanho uma criança com encontro de arte livre. Pode ser aplicado? Olha, eu não conheço direitinho a proposta da arte terapia, mas eu sei assim que se alinha com certeza profundamente com a alfabetização sistêmica. A alfabetização sistêmica a gente vai ensinar a ler e a escrever. É um espaço de ludicidade? É, mas não é um espaço de ludicidade tão livre, porque precisa de um direcionamento e de um acompanhamento. Então tem estratégias, tem jogos, tem brincadeiras e brincadeiras mais estruturados, porque a gente quer chegar num objetivo com aquela criança, né? Mas tem muito espaço para criação, muito espaço para análise, para pergunta, para questionamento, e assim, faz total uma diferença na alfabetização das crianças. Se de repente essa criança que está fazendo arte terapia, a queixa da família é dificuldade escolar, muito bom, você pode agregar muito valor aí. Bom, então vamos lá. Desenharam? Desenharam a família de vocês? Se você não desenhou,
O que vai acontecer? Eu vou falar agora e aí vai perder a graça. Tem que falar, tem que fazer o desenho antes das informações que eu vou dar agora. Então é importante que você faça. Ou então pausa o vídeo e assiste depois que você fizer. Tá? Se você quer vivenciar essa experiência aqui do sistema. Observa agora o seu desenho. E eu vou explicar o que são as leis sistêmicas. As leis sistêmicas, cada uma delas. E aí, com base nessas leis, nós vamos observar esse desenho que vocês fizeram, tá? Lília, é uma criança com TEA? Não tem problema. Essa é a proposta do PEPAS, de alfabetização sistêmica, eu desenvolvi com crianças com necessidades especiais, tá? Então, eu trabalhei com muitas crianças com autismo, trabalhei com crianças com síndrome de Down, com deficiência intelectual, então, pode fazer com certeza. Oi, Sônia, boa tarde. Já desenharam a família, né? Então, eu quero que você observe alguns detalhes aí na sua família. Olhe para o papel. Imagine que essas pessoas que você colocou aí estão aí. Cada uma está representada aí. Elas estão aí. E você vai olhar para essas pessoas e observar algumas coisas. Observe, por exemplo, se você... Primeira pergunta, você se colocou dentro do sistema? Porque às vezes a pessoa coloca a família todinha e esquece de se colocar, né? Então observa quais são as pessoas que fazem parte. Observa se você deixou alguém de fora. Ixi, esqueci de fulano. Ah, meu Deus. Observa se você deixou alguém de fora de forma inconsciente ou se você deixou alguém de fora de forma consciente. Ah, não. Essa pessoa que eu não quero pôr que não faz parte da minha família, não vou pôr, não vou colocar. Ok? Não tem certo e errado nesse trabalho não, tá? Não tem. Observa só se você incluiu todo mundo ou se você não incluiu. Só observa, sem julgamento, sem dizer se tá certo ou se tá errado, tá? Outra coisa importante aí, observa os distanciamentos. Observa, você tá mais perto de quem? Mais próximo de quem? Você tá mais distante de quem? Observa se isso faz sentido para você. Agora, você vai pegar e fazer setinhas. Setinhas de direcionamento do olhar. Então, você olha lá para o quadradinho da representação do seu pai, imagina que ele está ali, e aí você vai fazer uma setinha naquele quadradinho, mostrando para onde ele está olhando. E cada um desses, você vai fazer setinhas mostrando em que direção cada um olha. É a representação do seu sistema familiar, tá bom? E agora nós vamos conversar sobre as leis sistêmicas do amor e vocês vão entender um pouquinho aí esse desenho que vocês fizeram. Bom, uma das leis é a lei da ordem, é uma lei hierárquica. O que quer dizer essa lei da ordem? Quer dizer que aquilo que veio antes tem precedência. Aquilo que veio antes precisa ser respeitado. Isso aí é uma lei que existe desde que o mundo é mundo. Isso não foi criado ou inventado agora. Isso atua e existe desde que o mundo é mundo. Então lá na época das cavernas, vamos pensar lá no homem lá da época das cavernas. Se a gente não respeitasse aquele que viveu mais, como é que a gente ia ter dicas de sobrevivência? Então, a nossa sobrevivência dependia desse mais velho, sábio. Então, independente de estudo, independente de qualificação, independente de qualquer coisa, quem veio primeiro merece o nosso respeito. Então, essa é a primeira lei, a lei da ordem. Muitas vezes a gente está fora de ordem na nossa família. Se eu estou fora de ordem na minha família, eu estou fora de ordem no meu trabalho. Eu estou fora de ordem na minha relação com os meus amigos, com o meu marido. Eu estou fora de ordem em todos os lugares. Por quê? Porque a família, a primeira experiência emocional ali dos referenciais que a gente traz é constituída a partir do nosso sistema, né? Então, uma criança que, por exemplo, está colocando o dedinho lá
para a mamãe e para o papai e dizendo para eles o que eles têm que fazer. Ou então essa criança sente que tem que cuidar da mamãe, porque a mamãe está doente, ela tem que cuidar da mamãe, sabe? Então o que acontece? Essa criança está fora do lugar dela. Ela está se colocando num lugar de cuidador, de pais, que é muito pesado para uma criança. Então a criança está fora do lugar, hierarquicamente. E na sala de aula, nos outros relacionamentos, pode ser que essa criança tenha dificuldades de acatar normas, de acatar, né, regras, de respeitar os mais velhos. Então, a gente precisa primeiro perceber qual é o meu lugar na minha família. Será que eu sou aquela salvadora que eu quero ali pegar os problemas dos meus irmãos, dos meus pais, me dá aqui que eu resolvo, me dá aqui que eu dou conta? Eu estou no meu lugar ou estou fora de lugar? Pense aí com você, guarde no seu coração. Então, deixar com o outro o que é do outro é essencial. Por quê? Olha bem. Se você pega o que é do outro para carregar para você, é como se você dissesse assim: olha, você não tem competência não, tá? Você não dá conta, eu dou. Então, na verdade, esse ser bonzinho, entre muitas aspas, quer dizer arrogância. Quer dizer que eu sou melhor, eu posso e você não pode. Então é difícil muitas vezes a gente ver a pessoa passando por dificuldades ou passando por algumas situações sem a gente querer interferir ou tomar dela aquela situação, né? Mas a gente pode sim contribuir com o outro. Não estou dizendo aqui que a gente não pode ajudar o outro, não. A gente pode contribuir com o outro desde que essa postura, a nossa postura interna, seja de saber qual é o nosso lugar. Então, a gente não vai dar solução para a pessoa se a pessoa não vier buscar ou não pedir uma sugestão ou não quiser uma sugestão, né? Então, a gente fica no nosso lugar. Então, uma lei é a lei da ordem hierárquica. Um exercício bom de fazer é baixar a cabecinha para os nossos pais. Abaixa a cabeça, respira e se sente menor, porque os pais são grandes. Os pais deram algo precioso pra gente, que é a nossa vida. Nada, 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 nada é maior do que isso. Nada é maior do que a nossa vida. Então, quem deu a vida? Os pais. Então, os pais são grandes e nós somos pequenos. E nós somos grandes diante dos nossos filhos, os nossos filhos são pequenos. Então, a gente vai levando também para a criança essas compreensões, tá? Então, essa lei da ordem. E tem outra lei, que é a lei do pertencimento. O que quer dizer a lei do pertencimento? Quer dizer, em um grupo familiar, em um sistema familiar, todos fazem parte. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém. Essa lei que organiza tudo, essa lei amorosa que conecta as pessoas, essa lei que dá ordem, que dá lugar, que organiza tudo, ela diz assim: olha, se alguém ficar de fora, a gente vai trazer de volta. Então, como que quer dizer isso aqui? Eu tenho, por exemplo, lá um pai alcoólatra. E aí eu fico criticando. Nossa, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai não presta, cachaceiro, não quero saber mais desse pai. Traiu minha mãe, ele é isso, ele é aquilo. Então, eu faço o que no meu coração? Eu excluo, eu digo, ele não é bom o suficiente para mim. Eu excluo, eu discrimino, eu tiro fora. E aí, lá o sistema todo, a tendência é que esse sistema fica ali uma dor latente no sistema, de exclusão. E o sistema entende, olha, vamos trazer essa pessoa de volta? Para essa pessoa ser amada? E aí, de repente, o seu filho ou o seu neto começa a caminhar nos mesmos passos do seu pai. Porque aí o seu amor, o seu olhar vai ser diferenciado. Então, o sistema não tolera exclusão, não tolera que ninguém fique de fora. Nós precisamos incluir. Incluir as pessoas significa aceitar e aplaudir tudo que elas fazem? Não, gente. A gente não precisa concordar com as pessoas, mas a gente precisa respeitar, sem excluir. Faz parte. E ter a gratidão pelo que é essencial.
aquela pessoa trouxe algo para mim, ainda mais os nossos pais. A gratidão essencial é pela vida. Isso aí nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser no mundo poderia dar à sua vida se não fosse o seu pai e sua mãe. Então, nós temos os pais certos. Nós temos os pais certos. Se não fossem eles, não seríamos nós, né? Então, essa é uma outra lei, a lei do pertencimento. Todos no sistema fazem parte, ok? E outra lei é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é: eu te dou algo e você tem uma tendência a querer retribuir, não é? Quando eu te entrego um presente, alguma coisa para você, a tendência é que você fale assim, fique tomado, né, de um desejo de retribuir esse presente. E se você foi lesada de alguma forma, você também sente um desejo de dar o troco, vamos dizer assim. Então a lei do equilíbrio é essa, ó. Um dá, o outro recebe, um dá, o outro recebe. Se um der de mais, o outro der de menos, cria um distanciamento muito grande. Aí o que acontece entre casais? Essa relação tende a romper, porque senão fica um muito bonzinho e o outro muito malvado. E essa relação não consegue se sustentar. Então, para que uma relação seja saudável entre iguais, da mesma hierarquia, é importante que a gente esteja buscando compensar. A pessoa fez algo legal para mim, eu faço algo legal para a pessoa. Um pouquinho mais. Mas se ela fez algo ruim para mim, eu também vou fazer algo para ela que vai mostrar que aquilo me machucou. Vou fazer algo um pouquinho menos. E aí as relações vão se equilibrando. Então essa é a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio não funciona entre pais e filhos desta maneira. O equilíbrio entre pais e filhos é diferente. Então, se nós demos a vida para os nossos filhos, o que vai acontecer? Eles não podem voltar a entregar a vida para a gente. A vida é maior. Então, como que pai fica feliz? Como que mãe fica feliz e realizada com o filho? Como que é? Quando ele vem devolver tudo que a gente entregou para eles, ou quando ele segue na vida, tem sucesso, é realizado, conquista as coisas dele. Essa é a verdadeira realização do pai e da mãe, o sucesso dos filhos. Então a gente toma tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais e a gente coloca isso para frente, para a vida, para o sucesso, para a realização. É isso que a gente faz para estar em equilíbrio, né, com os nossos pais, trazendo o que a gente recebeu para frente, para a vida, entregando para os nossos filhos algo precioso para que eles possam seguir. O sistema é um sistema vivo, ele vai seguindo, ele vai se movimentando, ok? Então, essas são as leis do amor que Bert Hellinger definiu. E ele diz assim, quando a gente está em harmonia com essas leis, os nossos relacionamentos ficam mais saudáveis, ficam mais confortáveis. Quando a gente está em desarmonia, se a gente está fora do lugar, se a gente está fora de ordem, se a gente está excluído ou a gente excluiu alguém na família, a gente não se sente pertencente, se a gente está em desequilíbrio nas suas relações, fica tudo muito mais pesado, mais difícil. Não é que exista falta de amor. O amor está presente sempre. Só que este amor pode estar saudável, claro, um amor maduro, um amor saudável, um amor adulto, ou esse amor pode estar doente, esse amor pode estar fragilizado, esse amor pode estar um amor infantil, um amor cego. As crianças amam desse jeito infantil, né? Querendo compensar essas relações. E quando a gente se torna adulto, no verdadeiro sentido da palavra, a gente consegue olhar para esse amor e lidar com essas leis de uma forma mais leve, né? Nos colocando no nosso lugar. Certo? Todo mundo fez aí o exercício? Desenhou a família? Então agora nós vamos encerrar fazendo uma reverência, um agradecimento a cada uma dessas pessoas da nossa família. Tá bom? Perguntas, questionamentos, dúvidas? Então vamos continuar. Você vai pegar agora os seus dedinhos e vai colocar aí nos... Ah, não, peraí que nós temos que organizar essa família. Calma, já ia atropelando o negócio. Agora você vai pegar outro papel e você vai fazer de novo a sua família. Só que agora, nessa família, você vai organizar
na ordem da vida. E eu falo isso para as crianças, vamos organizar a nossa família na ordem da vida? Quem nasceu primeiro? Vamos colocar aqui primeiro quem nasceu primeiro? E as crianças, muitas vezes, elas não têm essa percepção, né? E é muito bonito, elas se encantam ali com o genograma familiar. Então, você vai organizar a sua família assim, vai colocar os seus avós primeiro. Ah, André, não conheci meu avô, não sei nem quem é, não sei nem o nome dele. Não tem problema, coloca a representação do vovô lá, porque se não fosse esse vovô, você não estaria aqui. Então, coloca lá o vovô e a vovó, um do ladinho do outro. Ah, não, mas meu avô separou da minha avó, agora minha avó casou de novo. Não tem problema, você vai colocar o vovô que deu a vida. Esse genograma que nós estamos fazendo é o genograma na ordem da vida, tá? Então coloca lá, vovô e vovó na linha de cima. Vovô e vovó paterno, vovô e vovó materno. Na linha de baixo, o papai e a mamãe. A mamãe na frente dos pais dela, o papai na frente dos pais dele. E na frente os seus filhos, se você tiver filhos, tá bom? Ou você pode colocar o seguinte, ó, papai, mamãe, você na hierarquia dos seus irmãos e você puxa você um pouquinho mais para baixo, se você for casada, e coloca ali o seu relacionamento conjugal e puxa para baixo os seus filhos, ok? Então, organize aí. Oi, Marta, bem-vinda! Gente, a Marta também está inscrita no PEPAS. Marta é consteladora. Ela tem bastante propriedade aí desse trabalho sistêmico e agora vai entrar nesse desafio aí, né, Marta? Vamos junto aí para alfabetizar essas crianças em 3 meses. Bom, então vamos desenhar essa nova família na ordem da vida, colocando cada um no seu lugar. Você vai colocar cada um no seu lugar aí nesse sistema. Não vai incluir todos, inclusive os abortos, tá? As mortes, todos ali têm uma representação no sistema. A vida, quando ela é gerada, ela já gerou conexão com o sistema. Então, uma vida, quando é fecundada, ela já faz parte desse sistema. Então, você vai colocar aí um lugarzinho para esse bebezinho que não nasceu, tá? Coloca todo mundo na ordem, cada um no seu lugar, o que já morreu, o que não morreu, mas tá todo mundo aí. Por quê? Nós continuamos ligados pelo fio invisível do amor. A gente conta para as crianças que existe um fio forte, e um fio que liga tudo e que conecta tudo, e que esse fio é o fio do amor e o fio da vida. E se esse fio não quebra nunca, nem se o papai já foi, né, já faleceu, está lá, a gente fala que está lá no céu, mas não é essa a crença de todo mundo, né? Aonde o papai estiver, em que lugar ele estiver, esse coraçãozinho, esse fiozinho invisível que sai do nosso coração, liga a gente no papai. E cada vez que a gente se realiza, a gente se alegra, a gente faz as coisas, o papai se alegra lá onde ele está, a mamãe se alegra lá onde ela está. Então isso dá muita força para a criança na escola, para ela fazer o melhor, para ela levar a contribuição dela para o sistema familiar dela. Elas se sentem muito empoderadas com isso. E a Rose está dizendo aqui que quando ela aprendeu o lugar dela, ficou com mais força. É isso aí. E a gente tem que estar se policiando, viu, Rose? Que a gente sai. A gente vai para o lugar, daqui a pouco a gente sai, aí a gente corre e volta para o nosso lugar de novo. A gente tem que estar sempre com essa consciência de estar indo para o nosso lugar, tá? E aí organiza a sua família na ordem da vida. Com essa família organizadinha na ordem da vida, você vai pegar os seus dedinhos e vai colocar os 4 dedinhos primeiro nos seus avós. E aí você vai se conectar com eles. Deixa o dedinho em cima dos seus avós e sente ali a presença dos seus avós com você. Você pode fechar os olhos se você preferir. Pode respirar profundamente. Também ensino isso para as crianças, que quando a gente respira, a gente está tomando a força, a gente está se fortalecendo no amor do papai, da mamãe, do vovô e da vovó. Então coloca os dedinhos aí em cima do vovô e da vovó e se conecta com eles. Respira profundamente. E lá no seu coração você diz para eles: vou e vou. Obrigada pela vida. Me abençoem para que eu possa fazer o melhor. Eu deixo com vocês o que é de vocês.
que aí você sente os seus avós te abençoando ali, com as mãos sobre você e te abençoando. E você abaixa a sua cabeça para os seus avós. E sente, gente. Sente, só sente essa sua conexão de gratidão e reverência com o vovô e com a vovó. E você vai ficar nesse estado pelo tempo que você achar bom, que você achar confortável, que você achar necessário, tá? Depois disso, nós vamos orar para os nossos pais. Então você coloca os seus dedinhos lá no papai e da mamãe e faz a mesma coisa. Você olha para os seus pais, você se conecta com os seus pais, sente a força e a presença dos seus pais e diz para eles: obrigado, pai, obrigada, mãe, pela vida. A vida foi suficiente. Eu saio de todo o julgamento. Respeito e honro a jornada e a construção de vocês. Deixo com vocês o que é de vocês. Peço que me abençoem para que eu possa ter uma vida cada vez mais próspera e mais feliz. Eu vou fazer o meu melhor com tudo que eu recebi, em honra e homenagem a vocês. E aí você toma esse amor, respira profundamente, abaixa a sua cabeça diante dos seus pais, sente a grandeza dos seus pais, sente que eles te abençoam do jeitinho que eles são, sem alterar nada. Respira profundamente. E aí, depois que você já tomou a força do seu pai e da sua mãe, você olha para frente, olha para a vida e sente aqui os seus pais atrás de você te conduzindo para a vida. Essa é a nossa força. E você vai diante dos seus filhos. Vai diante dos seus filhos, coloca os dedinhos aí no desenho, diante dos seus filhos e diz para eles: olha, se conecta primeiro, respira profundamente e diz para eles: meus filhos, eu abençoo vocês. Faço o que é possível como mãe. Deixem comigo os meus problemas. Deixem conosco, comigo e com seu pai, os nossos problemas. Eu libero vocês para que tenham uma vida cada vez mais próspera e mais feliz. E aí você imagina os seus filhos seguindo para a vida. Ó, coloca a mão na cabecinha deles. Imagina que você está ali, você e o pai deles, não importa o relacionamento que você teve com esse homem, se tem ou se não tem ainda. Coloque esse pai aí, porque isso é força para a criança. Isso é força para a criança. Depois nós vamos entender aí a força desse pai e dessa mãe. Dessa criança. Conduz os seus filhos. E respire e se sente no seu lugar de direito dentro do seu sistema. Na sua força. Naquilo que você tem de contribuição para entregar para o mundo, para a vida, para as pessoas. E se fortalece aí, neste lugar. Tá bom? Respira. E agora você pode até pegar os dois desenhos aí, ó, e comparar. Qual que fica mais confortável para você? Essa família na ordem da vida, com todos, incluindo todos, ou essa família que muitas vezes a gente está fora do lugar, né? Que muitas vezes está faltando alguém ali, que está faltando equilíbrio ali. Percebe aí nos desenhos o que fica mais confortável para você. E sempre que você precisar, toma essa força. Quando você estiver diante de uma criança, quando você estiver em qualquer situação, respira.
E pensa aí, Senhor, em homenagem a vocês, eu faço o meu melhor. E se coloque disponível no seu propósito, naquilo que você tem que fazer. A vida ganha mais força, a gente fica mais seguro, tá bom? Então é isso aí. E isso aí a gente vai fazendo esse exercício e vai gradualmente entendendo o que é essa postura sistêmica de respeito. A gente vai gradualmente indo para esse lugar, tá? Sem cobrar muito de nós mesmos. A gente diz que a gente toma pai e mãe de canudinho, devagarinho, cada dia um pouquinho, saindo do julgamento, saindo da dor, saindo do lugar que a gente ocupou por amor, mas que não é o nosso lugar, né? Então sintam-se abraçadas, recebam aí o meu abraço e torcendo para que vocês possam estar juntos, para a gente fazer esse trabalho bonito também com as crianças, associado à alfabetização, tá bom? Não está disponível o link ainda. Quem quer adquirir o Pepas tem um pouquinho mais de paciência, porque nós tivemos problema com o site e a gente já está resolvendo, tá? Tiverem alguma dúvida, alguma questão, quiserem me perguntar aí no direct das mensagens, estou aqui à disposição de vocês. Oi, Cris, bem-vinda. Cris, depois você assiste para fazer o exercício sistêmico. Você chegou agora, né? Perdeu a melhor parte da aula. Vou deixar gravada, gente, por 24 horas. Façam esse exercício, que ele, assim, traz um grande conforto para o nosso coração. Façam centrados, focados, conectados com os pais de vocês. E sintam a força do seu sistema. Tá bom? Então, um grande beijo no coração e amanhã nós temos outra aula. Amanhã nós vamos falar da parte cognitiva. Hoje falamos da parte sistêmica, né? E amanhã vamos falar da parte cognitiva. Se você quer participar do sorteio para ganhar o curso gratuitamente, eu vou sortear 3 cursos gratuitos, tem que curtir, comentar e compartilhar. Por quê, gente? Porque isso é um movimento orgânico. Isso faz com que isso chegue para mais pessoas, né? E aí vocês contribuem comigo. Eu contribuo com vocês contribuem comigo e a gente vai fazendo essa parceria aí, ó, a vida toda de uma maneira bem leve, bem gostosa, né? Fabi. Ah, que pergunta boa, Fabi. E se eu não gosto do meu pai? Deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós gostamos. A gente tá magoado. A gente tá chateado. Porque a gente entrou no julgamento, ou porque a gente ouviu. A gente não sabe a história de cada um. A gente não sabe a dor. Eu não sei qual é a sua dor com o seu papai. Mas respeitar esse pai pela vida que ele te deu, reconhecer que nas suas células ele está presente. Senão a gente entra num jogo de briga com a gente mesmo, de raiva da gente mesmo, porque esse papai está misturado com a gente, está misturado aqui nas nossas células. E aí, esse sentimento vai tomando outro tom quando a gente dá um passo para trás e separa o homem do pai. São 2 papéis diferentes, tá? O pai que deu a vida. A nossa existência só é possível por esses pais que deram a vida. Só a vida já bastou. E com a vida a gente tem condições de fazer algo muito grandioso. Então olhar para esse papai e dizer para ele: pai, eu deixo com você os seus problemas. Obrigado pela vida. Hoje eu estou aqui porque você me deu a vida. Abaixa a cabeça, faz esse exercício. Não precisa concordar, não precisa amar, não precisa gostar. Não precisa. Faça só em gratidão. E você vai ver como as coisas vão ficar mais leves para você. Experimenta. Não precisa acreditar em mim, não. Só experimenta. Coloca lá no seu quarto uma almofadinha assim no chão. Imagina que o seu papai está lá. Olha para ele. Fica conectada com ele, olha para ele e diz: fiquei chateada, raiva, mas eu venho aqui te agradecer por ser o meu pai e por ter me dado a vida. E abaixa a sua cabecinha. Os problemas dele são dele, tá bom?
a gente se chateia porque a gente pega, né? Os problemas do papai, o problema da mamãe, a gente vai ficando pesado. E a gente quer. E a gente faz isso por amor. E a gente faz isso por amor. Sempre é por amor. Tá bom? Sempre é por amor. Então tá. Crianças não, adultos. Adultas. Beijo no coração. Até amanhã.